Deus te ama. Fato. Deus te ama. Mas no mundo tereis aflições, tentações, decepções, depressões. No mundo tereis aflições, cegueira, câncer, diabetes, ilusões. No mundo tereis aflições, solidão, viuvez, crise, vício. Porque nem todos os atletas chegam na frente, nem todos os soldados ganham a guerra, nem todos os ricos têm o que querem, nem todos os sábios recebem a honra, porque o tempo e a sorte são para todos. Porque se nem o seu próprio filho Deus poupou, no mundo tereis aflições. Ele não nos prometeu uma vida sem problema, mas Ele prometeu que estaria conosco até o final dos séculos. E Jesus, Ele sabe o que é passar aflições. No Getsemane, Ele orava em profunda agonia. A sua alma estava em agonia. E os seus discípulos, nem por uma hora, puderam lhe fazer companhia. Sobre a sua cabeça, lhe cravaram uma coroa de espinho. Sobre as suas vestes, lhe lançaram sorte. Sobre os seus ombros, Ele carregava o instrumento de sua própria morte. Então você se pergunta: Ele me ama? Sim, Ele me ama. Sim, Ele te ama. Porque só um amor desse jeito faz uma entrega dessa forma. Ele te ama. Então, como um vaso na mão de oleiro, Jesus, Ele foi pregado em um vil madeiro. Ele respirava. Ele respirava. O ar entrava, mas não saía. Então Jesus era cometido por uma terrível asfixia. Então Ele olhava para o povo e dizia: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E no momento de dor e sofrimento, Ele clamou: Senhor, Senhor, por que me desamparaste, Pai? Por que me desamparaste? E num ato de amor, num ato de sofrimento, pelos seus algozes numa dor atroz, Ele entregou o seu espírito e disse: está consumado, está consumado. Olhe para a cruz e veja o seu corpo em chagas. Olhe de novo, Ele não está mais lá. Olhe para o túmulo, o seu corpo judiado, marcado pelas nossas transgressões. Olhe de novo, Ele não está mais lá.
porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Olhe para o céu e veja Jesus assentado à direita do Pai. Olhe de novo. Em breve, Ele não estará mais lá, porque Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja amada, o seu povo amado, o seu filho amado. E tudo isso foi, é e sempre será por vocês, filhos amados, igreja do meu coração. E tudo isso para que vocês tenham vida, qualidade de vida e vida com abundância. E essa vida abundante só temos com Jesus. Olhe para a cruz. Passamos por lutas, passamos por dores, passamos por aflições e muitas vezes queremos desistir de tudo. Mas olhe outra vez para a cruz. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Carregando o peso dos nossos pecados, carregando todas as transgressões, carregando nossas dores, nossas enfermidades. Tudo estava sobre Ele. E o castigo que nos trouxe a paz foi com Ele. E em breve tudo isso vai acabar, porque Ele vai voltar e vai implantar um reino definitivamente de justiça e vai acabar com tudo isso. Por isso devemos compartilhar Cristo com todos, amados irmãos, com todos. Amém. Lucas 4. Lucas capítulo 4, verso 18. Eu já vou ler enquanto você acha. Lucas 4, verso 18. Palavras de Jesus Cristo que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Porque o Espírito do Senhor me ungiu e me enviou para proclamar liberdade aos presos. O Espírito do Senhor me ungiu e enviou para recuperação da vista aos cegos. O Espírito do Senhor me ungiu para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir de Isaías. Amém. Pai, continua a nos falar a Tua palavra, que de modo tão tocante já falou ao nosso coração. Que o nosso coração endurecido pelos problemas da vida, pelo nosso individualismo e até pelo nosso egocentrismo, possa ter agora o fogo do Espírito Santo, queimando e tirando toda a geleira, tudo aquilo que nos impede de ouvir, de crer e de fazer
aquilo que é vida vindo do Espírito. Pai, só o Senhor pode transformar pessoas. E é por isso que nós nos submetemos à tua autoridade, ao teu senhorio e à unção do Espírito Santo, para que as pessoas recebam Jesus Cristo, e em recebendo Jesus Cristo, recebam a vida eterna. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. A Bíblia Sagrada é um livro em que todas as vezes que uma pessoa teve um encontro com Deus, ela imediatamente não só recebeu o impacto, a transformação desse encontro, mas todas as pessoas do Velho Testamento ao Novo, elas passaram a partilhar com as outras pessoas o que lhes aconteceu na vida. Nós vemos esses exemplos em várias situações, especialmente no Novo Testamento. Toda vez que Jesus tinha um encontro com alguém com uma limitação física, como um paralítico, como um cego, como alguém que estava sendo perturbada por espíritos malignos, quando Deus, através de Jesus, se manifestava nessas pessoas, mesmo quando Jesus lhes pedia, vá e não fale nada para ninguém, esse impacto era tão forte na vida, que essas pessoas iam e compartilhavam o que lhes havia acontecido. Por quê? Porque quem se encontra com Jesus Cristo, quem é tocado por Ele, quem é ministrado pelas suas palavras e pelo seu toque, jamais pode ficar calado. Um cristão que não compartilha aquilo que lhe foi feito no coração, na mente, na vida, aquilo que lhe transforma diariamente, aquilo que passou a direcionar todas as áreas da sua vida, é uma anomalia. Eu sei que alguém pode falar assim, sim, pastor, mas nós podemos servir a Deus e as pessoas com muitos outros dons. É verdade, a Bíblia vai dizer que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Mas em nenhum momento a Bíblia Sagrada vai nos autorizar a ficar calados diante de tão grande salvação. Ser cristão, além de você estudar a Bíblia Sagrada, e você deve fazer isso, além de você orar, e você deve fazer isso, além de você servir com os dons, e você deve fazer isso, mas sobretudo, é você contar às outras pessoas como é que você foi encontrado por Cristo e como elas também podem ser encontradas por Cristo. Ser cristão é evangelizar. Ser cristão é compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo. Mas quando nós falamos em compartilhar Cristo, do que é que nós estamos falando? Não é apenas a gente mandar uma música para alguém numa mídia social. Claro que isso pode ajudar, mas isso está longe de ser os conteúdos do Evangelho. Também não é você contar uma das histórias da Bíblia, porque é claro que as histórias da Bíblia são inspiradoras, e elas vão apontar para a redenção em Cristo, mas elas não são o Evangelho em si. E é por isso que eu e você, de quando em vez, nós precisamos ter certeza se nós entendemos o que é o Evangelho que a Cidinha acabou de ministrar agora, os conteúdos do Evangelho. Porque você pode falar para uma pessoa que se ela vir para Jesus Cristo, ela vai melhorar a sua vida. Isso é verdade, mas não é o todo do Evangelho. Você pode dizer a uma pessoa que se ela vir para Jesus, ela não precisará ter medo mais dos espíritos malignos, de trabalhos malignos. Isso é verdade, mas não é o todo do Evangelho. Então o que é o Evangelho? De acordo com a Bíblia Sagrada, especialmente com esse texto que nós lemos, que ele está em Isaías 58, que eu nem li hoje, mas que ele está explicado em Lucas 4 por Jesus. O Evangelho tem alguns conteúdos, dos quais você precisa ter muito claros na sua mente, sob pena de você estar comunicando às pessoas outra coisa que não o Evangelho. A primeira parte do conteúdo do Evangelho é: o Evangelho é uma mensagem do amor de Deus.
João 3,16 começa assim: porque Deus amou os homens bem disciplinados na religião. É isso, gente? Quem é que Deus amou? Deus amou o mundo, a humanidade, incluindo as pessoas ruins, difíceis, as pessoas que não são passíveis por nós de perdão. Deus amou prostitutas, Deus amou ladrões, Deus amou corruptos, Deus amou até você que acha que é um pouco melhor que eles. Deus ama o ser humano de uma forma que nós temos dificuldade de entender, mas é o primeiro conteúdo do Evangelho. Deus ama o ser humano e tem um plano para esse ser humano. Se nós pregarmos a Bíblia Sagrada e não chegarmos a essa parte do Evangelho, nós ainda não apresentamos Cristo às pessoas. Primeiro conteúdo do Evangelho: Deus ama você e Deus tem um plano para a sua vida. Mas se a gente parar só aí, nós não estamos sendo totalmente fiéis ao Evangelho. Porque essa mensagem de amor já é pregada nos púlpitos e na televisão. Mas falta a segunda parte. Nós apresentamos o amor de Deus, mas nós não apresentamos ainda os problemas do ser humano. E é por isso que o segundo conteúdo do Evangelho é: Deus ama o ser humano, Deus tem um plano para ele. Mas em segundo lugar, toda a humanidade foi corrompida pelo pecado. Desde o ser humano que parece que não é tão pecador, até aquela pessoa mais odiosa que vira a sua mente. Todo ser humano tem uma semente no seu coração de orgulho. Todo ser humano, no limite, ele pensa nele mesmo. Todo ser humano tem dificuldade de amar o outro como a si mesmo. Por quê? Porque a corrupção do pecado afetou todos os seres humanos. E como o pecado afetou todos os seres humanos, nós ficamos incapazes de perceber esse amor de Deus e de viver esse plano que Deus tem para cada um de nós. Esse é o segundo conteúdo do Evangelho. Para você não esquecer, o primeiro conteúdo: Deus ama você e tem um plano para você. Segundo conteúdo: todos os seres humanos estão debaixo do pecado. Todos os seres humanos desobedeceram a Deus. Todos os seres humanos têm um coração que tende ao mal. Todos os seres humanos foram corrompidos pelo pecado. E quando corrompidos pelo pecado, eles são incapazes de fazer o bem. Eu queria que você entendesse isso. Por você mesmo, você jamais faria o bem. Há algo que aconteceu em você e que está acontecendo. Terceiro conteúdo do Evangelho: Jesus Cristo é a provisão de Deus para que esse problema da corrupção do pecado seja sanado, extirpado, e nós sejamos reconciliados com Deus de novo. Se nós apresentarmos o Evangelho a alguém dizendo que Deus a ama, não apresentamos todo o Evangelho. Se nós dissermos que todo ser humano foi corrompido pelo pecado, inclusive a pessoa que está falando, que você está falando, e você mesmo, isso é necessário, mas ainda não é o todo do Evangelho. Você precisa dizer às pessoas aquilo que aconteceu com você e que precisa acontecer a elas. Não há nenhuma outra forma do ser humano se reconciliar com Deus, a não ser Jesus Cristo. A não ser confiar nele, a não ser seguir os seus passos, a não ser se arrepender, a não ser entregar a sua vida, o seu tempo, os seus talentos, a não ser fazer da vida dele uma imitação constante para a nossa vida. E por quê? Porque Jesus Cristo, diferente de todos os outros seres humanos que habitaram esse planeta, é o único que é Deus ao mesmo tempo e é homem ao mesmo tempo. Eu vou dar uma informação para você, cristão, que se você não tiver muito afeito ao que a Bíblia ensina, vai ser uma surpresa a você. Por exemplo, o fato de Jesus Cristo, sendo Deus, esvaziar-se dos seus poderes celestiais, da sua glória e se tornar um homem, esse esvaziamento tornou Jesus Cristo
semelhante, igual a mim e a você, capaz de sofrer as mesmas dores, as mesmas traições, as mesmas frustrações, como a Cidinha nos ensinou aqui hoje. Então, as tentações de Jesus não foram tentações mais ou menos, foram reais. Ele passou fome, ele passou sede, ele foi traído pelos amigos. Jesus Cristo foi tentado no limite por Satanás e os espíritos malignos. Jesus Cristo sabe o que é solidão, porque ele viveu a solidão. Ou seja, ele era homem como eu e você, seres humanos. Mas ele também era Deus, e esse é o mistério das duas naturezas de Deus. E agora deixa eu dar uma informação que talvez seja nova para você. Quando Jesus Cristo retornou aos céus, claro, ele continuou sendo Deus, mas nunca mais ele deixará de ser humano também. Então Jesus Cristo está no comando do universo, esperando que Deus coloque todas as coisas e a história aos seus pés. Os salmos nos indicam isso, como Deus e como um ser humano perfeito. É por isso que ele é, e só pode ser ele, o redentor dos seres humanos. Não pode ser outra pessoa, não poderia ser o anjo Gabriel, não poderia ser Miguel, não poderia ser o apóstolo Paulo, não poderia ser um espiritualista famoso, não. Porque só em Jesus Cristo nós encontramos 100% de Deus e 100% do ser humano que Deus tem como plano para cada um de nós. Você entendeu isso? Amém, gente? Então Jesus Cristo, ele compartilha da sua dor. Jesus Cristo é empático à sua dor. É por isso que eu fico impressionado que numa oração nós podemos mover uma série de coisas. Por quê? Porque nós estamos falando a um advogado, a um conselheiro, a alguém que sabe qual é a nossa dor. Você já orou alguma vez que você estava num problema tão difícil que ao invés de orar você começou a chorar alguma vez? Já aconteceu isso com você? Já? Tem seres humanos aqui? Deixa eu ver, tem? Então, pois é, Jesus Cristo sabe exatamente o que é essa dor. Porque lá no Getsemane aconteceu isso. As lágrimas eram tão doloridas, a dor, a pressão da solidão, a pressão do isolamento, os pecados do mundo sobre ele. Ele sabe o que é se ajoelhar diante do Pai e as lágrimas vir ao rosto e banhar você e a fala não sair. Mas ele mesmo disse e nos prometeu, quando isso acontecesse, o Espírito Santo de Deus nos ajudaria a orar ao Pai. Só Ele pode fazer isso. É por isso que o Evangelho precisa ter o conteúdo. Deus ama você e tem um plano para você. E você, com toda a humanidade, caiu moral e espiritualmente. Só Jesus Cristo pode elevar você de novo numa posição de reconciliação com Deus. Agora, mesmo você falando essas três coisas, o Evangelho ainda não está de forma integral sendo ministrado. A menos que você diga ao seu interlocutor que diante dessa oferta de salvação, essa pessoa precisa se posicionar diante do Rei do Universo, Jesus Cristo. O Evangelho exige um posicionamento. O Evangelho não é apenas a mensagem que Deus ama as pessoas e que Jesus Cristo é a provisão de Deus para a reconciliação. O Evangelho é a mensagem de que diante dessa oferta da graça de Deus, o ser humano precisa se arrepender, se posicionar e receber essa dádiva de Deus chamado salvação. Agora o Evangelho está completo. Agora o Evangelho da graça de Deus está posto. Agora o amor de Deus está colocado, mas a justiça de Deus também. E você perguntaria, como é que o amor e a justiça podem andar juntos? A única resposta possível é, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. A justiça de Deus foi despejada em Jesus. Sabe para quê? Para que o amor de Deus fosse despejado sobre a sua vida.
Isso é evangelho, isso é cruz, isso é transformação do ser humano. Agora, depois que você sabe disso, depois que você internalizou isso, você precisa olhar para o próprio Jesus, como é que ele transformou essa doutrina numa perspectiva de vida. E eu li para vocês Lucas 4, e Lucas 4 começa com as palavras de Jesus: o Espírito de Deus está sobre, e o Espírito de Deus que está sobre mim fez alguma coisa. O que é que fez esse Espírito? Ele me ungiu, diga ungiu. Deixa eu explicar para você o que é ungir. Ungir não é passar apenas um óleo sobre alguma coisa. Ungir não é apenas uma mística dos cristãos. Unção na Bíblia tem a ver com uma capacitação sobrenatural do Espírito. Deus, através do Espírito Santo, ungiu Jesus para cumprir a sua missão. E Deus, através do Espírito Santo, está ungindo cada um de nós para cumprir a nossa missão, que é o plano de Deus para a nossa vida. Você jamais vai viver o plano de Deus a menos que você seja ungido pelo Espírito Santo. E o que é ser ungido pelo Espírito Santo? É tornar-se a habitação desse Espírito, templo do Espírito Santo. Quando nós nos tornamos templo do Espírito Santo, nós estamos ungidos por esse Espírito para fazer a missão que Deus confiou a nós. Amém, gente? Agora olhe para Jesus. Jesus diz assim: o Espírito de Deus me ungiu e me enviou para fazer 4 coisas. Olha os conteúdos do Evangelho agora em ação na evangelização. A primeira coisa pelo qual Deus ungiu Jesus foi para pregar boas notícias aos pobres. Vou repetir. O primeiro conteúdo prático do Evangelho é que você começa a dar boa notícia aos pobres. Amém, gente? Se você puder, lembra a pessoa que está perto de você. O Evangelho não é dizer para ninguém que ele vai ficar rico, que ele vai encontrar o noivo, que ele vai ter um novo negócio. Embora tudo isso possa acontecer, mas o Evangelho é pregar boas novas aos pobres. Veja se ele entendeu isso, ou se na olho dele está aquele assim, o pessoal que só quer evangelizar o Morumbi, Moema, assim, como que está aí? O Evangelho é boas novas aos pobres. Agora, o que são os pobres na Bíblia? E aí é muito interessante a gente olhar. Pobre na Bíblia é todo aquele que tem algum tipo de necessidade. Por exemplo, pobre na Bíblia é aquele que tem necessidades materiais, aquele que não teve suprido as suas necessidades mais básicas. O Evangelho é para essa pessoa. O Evangelho traz o ser humano à dignidade. O Evangelho tira as pessoas dos faróis. O Evangelho tira as pessoas dos vícios jogados nas valetas. O Evangelho tira a prostituta do prostíbulo. O Evangelho traz dignidade. Por quê? Porque ele é para os pobres. E quem são os pobres? Pobres são aqueles que não têm as suas necessidades supridas. Então, pobre é o pobre de condições materiais, é verdade. Mas a Bíblia vai dizer que o pobre também é aquele que não tem as suas necessidades emocionais supridas. Tem muita gente pobre por aí, gente? Dentro desse conceito bíblico. Tem muito rico pobre. Gente com as emoções desequilibradas. Gente clamando por afeto. Gente clamando por um abraço. Gente que tem os bens materiais, mas se sente isolado no mundo. Gente que pensa que chegou lá na estrutura social, mas chegando lá ele só chegou à conclusão que está mais sozinho do que quando ele era um office boy, como o Rogério falou aqui hoje. Gente que parece que tem tudo, mas começa a lembrar do passado e falando assim: no passado é que eu era feliz de verdade. No passado tinha pouca comida, mas sobrava abraço.
No passado, não tinha muito dinheiro nem muita viagem, mas a gente inventava as coisas quando a gente estava junto. Por quê? Porque as pessoas têm necessidades emocionais, e o Evangelho é para essas pessoas também. Quem é pobre na Bíblia? É aquele que lhe falta conforto espiritual. Há muita gente que pensa se realizou na vida, mas a esperança delas não passa mais do túmulo. E uma pessoa cuja esperança está no último dia de vida, nesse corpo material, é um pobre. Aliás, é um miserável. Porque se todas as nossas expectativas fosse a gente nascer, crescer, adquirir algumas coisas, envelhecer, adoecer e virar um átomo de novo, que tipo de vida é essa? Que tipo de esperança é essa? Por que é que nós ganhamos conhecimento? Por que é que nós fazemos amizades que a gente crê que serão eternas? Por que que a gente busca e anseia transcendentalidade? A gente quer ir além, a gente quer descobrir outros planetas, a gente quer descobrir ciência, a gente quer descobrir um monte de coisa. Por quê? Porque Deus plantou a eternidade em nós, e somente em Jesus Cristo essa eternidade encontrará realização. Jesus Cristo veio para os pobres de todas as necessidades existentes. Amém, gente? Amém. Segunda coisa que Jesus diz: o Espírito me ungiu. E para que é que o Espírito ungiu? Para proclamar liberdade aos cativos, aprisionados desse mundo. Para você está mais fácil agora enxergar quem são os aprisionados desse mundo. Quem é o aprisionado? Aprisionado, via de regra, são aquelas pessoas que, tendo ânsia por liberdades, acabaram se aprisionando com alguma coisa. Quem é o aprisionado? Pode olhar para isso. Pessoas que queriam tanta liberdade, que lutaram pelas suas liberdades, e na luta pela liberdade, caíram numa teia de aranha de alguma ideia, de alguma ideologia, de alguma coisa que lhes encantou a vida. E quando a gente olha para essas coisas, olhe para o passado recente, meus amigos e irmãos. Década de 60. Quem era jovem aqui na década de 60? Faz assim com a mão, jovem, assim, depois dos 10 anos. Vanderlei, eu acho que tem mais gente que não levantou a mão, você não acha? Eu também acho. Aliás, se eu cantar uma musiquinha aqui, você lembrar, você vai denunciar a sua idade, né? Um comercial de TV, não é, Gucci? A gente lembra. Mas olha só, se você viveu os anos 60, os anos 60 ou 70, vou melhorar um pouquinho. Então tá bom, quem viveu aqui adolescência, juventude nos anos 70? Vamos ver. Apareceram mais alguns agora aqui, mais alguns. Você vai se lembrar o que era o ideal de liberdade nos filmes em Hollywood. Era a cultura hippie. Lembra disso? Será que você já usou aquele cabelão ou não? Será que você já ficou uma semana sem tomar banho? Não. Aquelas coisas assim, aqueles artesanatos, sei lá, não vou trabalhar em empresa nenhuma, porque essa empresa ela como se diz? Ela é imperialista e eu quero liberdade, eu não quero estar ligada a nenhuma organização capitalista, eu sou hippie. Busca por liberdade. Uma perguntinha: onde estão os hippies dos anos 60 e 70? A maioria deles engolidos pelo capitalismo que eles lutavam contra. O pessoal das tirinhas se tornou executivo do McDonald's. Busca por liberdade, ânsia por liberdade, daqui a pouco estão presos pelas mesmas coisas contra as quais eles estavam lutando. E o Evangelho o que é? O Evangelho é para trazer uma liberdade que está muito além dessas coisas, mas não é só a cultura hippie. Revolução sexual, anos 60 e 70. O que era liberdade para muita gente? Não, a liberdade é eu não ser como meu pai e a minha mãe era. Meu pai só conheceu a minha mãe de fato depois de casado,
A minha mãe foi a primeira mulher do meu pai e vice-versa. Eu não. Eu quero experimentar, porque experimentando eu vou saber o que é um relacionamento correto. E quando eu for para um relacionamento correto, aí eu não separo mais. Não é verdade, gente? Não é verdade, né? A gente descobriu que não é verdade. A gente descobriu que essa busca por liberdade gerou um outro tipo de aprisionamento. Qual aprisionamento? As pessoas não sabem o que é casamento. As pessoas não sabem o que é compromisso. Por quê? Porque o sexo começou a caminhar sem um compromisso de vida. Uma coisa que chamava liberdade se tornou uma teia de aranha para essas pessoas. O Evangelho vem para trazer liberdade não só para isso, mas pessoas de sistemas políticos. Ora, eu estudei nos anos 80, o chamado colégio, e a gente fazia alguns seminários na escola revolucionários. Eu, por exemplo, estudei numa escola perto aqui, o GEPAM, e a gente fazia aqueles seminários assim: nós seremos os estudantes que estamos aprendendo política, a gente está estudando a revolução em Cuba, na Nicarágua, nos outros lugares, e nós vamos libertar a América Latina da Europa e dos Estados Unidos, e nós vamos ser felizes para sempre. Liberdade. Eu lembro que eu fiz um seminário na escola, assim, muito empolgado com a vida do presidente da Nicarágua hoje, um jovenzinho chamado Daniel Ortega, era um modelo para a gente. O cara peitou os Estados Unidos, fez um monte de coisa, falou que ia levar a Nicarágua a um país justo. Hoje Daniel Ortega está nos jornais dessa semana aqui, virou um ditador da pior espécie. Por quê? As buscas por liberdades acabam aprisionando os seres humanos. Eu poderia dar uma lista de coisas aqui. Se a gente pensar, por exemplo, quem de nós aqui, em algum momento da história recente, a gente não achou que o mundo deveria ser mais justo? A gente não achou, gente? A gente não achou que todas as pessoas teriam que ter um mínimo de dignidade para a vida? Não achamos? Você não acha, inclusive, que o Brasil é injusto? Pois é, a gente gostaria muito que um socialismo democrático estivesse no Brasil e as pessoas tivessem mais dignidade, não é verdade? Mas deu errado também, né, gente? A promessa de um socialismo, que era uma promessa de liberdade, se tornou um monte de ditaduras pelo mundo. Aí nós viemos para uma outra moda. A moda é ser liberal. No Brasil, por exemplo, hoje é a moda. Seja livre, pense em você, seja individualista. Aí a gente começa a perceber que a gente não tem mais amigos, a gente não tem com quem compartilhar. Os nossos filhos não ensinam os pais na hora da morte, porque eles se tornaram muito individualistas. A gente está imitando a cultura americana em muitos aspectos, porque a gente achou que aquela cultura poderia ser livre, mas a gente se esquece que um jovem americano sai de casa aos 17 anos e não volta nunca mais. E quando o pai está com 80 anos, cheio de doenças, sabe o que ele faz? Porque não tem mais afeto? Ele tem bastante dinheiro no bolso e uma solidão enorme no coração. Ele paga um bom enfermeiro para cuidar dos pais nos seus últimos dias de vida e nem vai ver o pai, a não ser para estudar os bens que vai ficar para ele depois. Isso é liberdade, não é? O Evangelho veio para questionar tudo isso. O Evangelho veio para colocar que nenhuma ideia humana está não atingida pelo pecado. Todas as estruturas humanas foram afetadas. E o Evangelho é a mensagem. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você vai experimentar uma liberdade que nada nesse mundo pode dar a você. Jesus Cristo diz: eu fui ungido pelo Espírito para abrir os olhos dos que estão cegos nesse mundo. Quem são os cegos nesse mundo? Cego não é apenas aquele que tem um problema nas suas córneas. Conforme a Bíblia Sagrada, cego é aquele que, estando diante do abismo, não consegue enxergar esse abismo. Vocês conhecem gente assim? Às vezes não parece que nós somos essas pessoas? Você já tentou falar com o filho: seu filho, não faça isso. Filho, eu tenho experiência de vida. Filho, eu já passei por isso, eu sei no que isso vai dar. E o que acontece com o seu filho quando você está falando isso? Pastor, ele está cego, ele não consegue enxergar. É ou não é, gente?
Quando a gente está falando com o marido ou com a esposa, e a pessoa está muito empolgada com alguma coisa e você está falando, mas a pessoa não ouve. Aliás, quando uma pessoa está muito empolgada com alguma coisa, é quase impossível você conversar, não é verdade? Já falou com um corintiano empolgado? Não tem conversa, não dá, né? Já falou com um São Paulino que esqueceu que ele foi campeão do mundo no século passado algumas vezes? Não dá para conversar. Tenta convencer um palmeirense que ele nunca ganhou um mundial para ver o que acontece. Não dá, uma pessoa empolgada não tem ouvidos para você, a pessoa fica cega, ela não consegue enxergar. Olha uma pessoa que se juntou num caso de amor com uma pessoa no casamento, viveu as dores, a pobreza, foi construindo as coisas, um cuidou do outro enquanto jovem, mas aí chega aos 50, 60 anos, um dos dois, tocados por essa busca de liberdade humana, se engraça com uma outra mulher ou com outro homem e fala assim: eu preciso viver a minha liberdade, eu estava aprisionado num casamento, agora sim eu vou viver a liberdade. Filho pródigo, na casa do meu pai não dá mais, eu sei que eu tenho comida aqui, eu sei que tenho, mas eu quero viver toda a minha liberdade. E muita gente cega diante do abismo foi comer comida de porcos porque não teve os olhos abertos numa busca por uma falsa liberdade. Mas o evangelho é para essas pessoas. Quando nós lhes apresentamos Jesus, quando nós lhes apresentamos no poder do Espírito Santo, Jesus Cristo pode abrir os olhos de uma pessoa assim. Jesus Cristo pode mudar o coração de um adolescente. Jesus Cristo pode mudar um coração de uma pessoa iludida com as propostas de Satanás, porque o poder do Espírito Santo é real naqueles que colocam a autoridade do nome de Jesus sobre todas as coisas. Finalmente, Jesus Cristo veio para libertar os oprimidos desse mundo. Ele foi ungido pelo Espírito. Para quê? Para libertar os oprimidos desse mundo. Quem são os oprimidos desse mundo? São aqueles que estão sob pressão, nesse determinado momento que eu estou falando, estão se deformando, perdendo a forma. E é tão gostoso pensar que o pessoas, porque muitos passam momento. A gente consegue, olha, já conseguimos. A pressão diminuiu. Mas se você é homem ou mulher de meia idade, você está sob a pressão agora, que já passou dos 35, já passou dos 40, e apareceu um pé de galinha no seu olho esquerdo. Trágico isso, pastor. Quando apareceu o primeiro, eu não sabia o que eu fazia da vida, é verdade. Pressão, pressão. E o homem? O homem chegou aos 45, não tem mais tônus muscular. Pastor, academia, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, feriado. Academia, pastor, preciso do músculo. Preciso estar tudo certinho, tudo em pé, tudo... Pressão. Pastor, o senhor não sabe que agora tem botox. Levanta a gente, pastor. Está uma benção o negócio. Pressão. Pressão da idade, pressão física. Pressão daqueles que estão sob tragédia. Aqueles que estão no meio de uma decisão que não sabe, parece que se tomar de um jeito não resolve, tomar de outro não resolve, e a pressão está sobre você. Ele veio para você que está sob pressão e está perdendo a forma. Pressão, pastor, de ter poucos recursos, gente que está faltando dinheiro para segunda-feira. O mês termina no dia 30, mas o salário termina no dia 15, está bom para você, não está muita pressão. Tem gente, o salário acabou no dia 2. Começou dia 2. Para alguns, o salário já está negativo, né? Ele entra já negativo, já acabou antes de começar. Pressão. Num mundo com a economia desgovernada como a nossa,
E a gente vive sobre isso. Como é que eu vou dar conta das coisas? Pressão social para você ser a mulher certa, no ano certo, com o vestido certo, com a joia certa, com o marido certo, com os filhos certos. Pastor, não aguenta essa pressão, mas ninguém aguenta isso. A menos que isso seja levado à cruz de Cristo, você não vai aguentar isso. Você não vai suprir todas as expectativas que as pessoas. Mas você está se esquecendo que o Evangelho veio para libertar você. Sabe por quê? Porque Jesus disse que ele foi ungido para trazer libertação aos oprimidos. E quando o Evangelho é internalizado em você, sabe o que acontece? Você deixa de criar expectativas dos outros para você. E a sua única expectativa é o plano que Deus tem para a sua vida, e você é aliviado de todas as cargas. Nós somos chamados a proclamar o ano da graça do Senhor aos oprimidos, aos pobres, aqueles que estão em prisões, aqueles que estão cegos. Sabe por quê? Porque o Evangelho liberta o ser humano de todas as suas falsas prisões, todas as suas buscas por liberdades, que terminam em deformações. Jesus veio para o cego desse mundo, amém, gente? Jesus veio para mim e para você quando nós estamos oprimidos, amém, gente? Jesus veio para nos abrir os olhos quanto aos verdadeiros valores da vida, amém, gente? Jesus Cristo veio para suprir as necessidades de pobres como eu e você. Pobres de afeto, pobres de amor, pobres de recursos materiais, pobres de esperança. Jesus Cristo é a resposta para as nossas pobrezas, seja que for em qualquer área da nossa vida. E Ele está entre nós. E a mensagem dele é: você recebeu a minha mensagem? Agora compartilhe Cristo, porque você será ungido pelo Espírito Santo de Deus para cumprir essa sua missão. Você se sente assim? Você pode levantar a sua mão comigo e dizer: Senhor Jesus, eu preciso desse poder libertador. Eu preciso abrir os olhos dos cegos, e os meus também. Eu preciso me libertar das opressões, e das pessoas também. Eu preciso viver a verdadeira liberdade, que é não ter a expectativa dos outros, mas somente a expectativa de Deus. Eu preciso proclamar o ano da graça de Deus a todos que precisam de salvação como eu. E eu farei isso em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Que Deus te leve essa unção e essa missão para a glória de Deus.